Bom, meus amigos, eu sou o Cristiano, canal Vozcom, mais uma vez aqui com vocês, depois de um longo hiato, né, com o qual vocês já estão familiarizados, e eu ainda vou lançar um vídeo para falar um pouco a respeito da minha situação, mas hoje eu quero falar de um assunto muito atual com vocês, um assunto que está sendo muito discutido agora, um assunto que tem gerado polêmica, um assunto que tem gerado muitas confusões, e eu diria até que a nível religioso. Pessoas discutindo como se estivessem discutindo uma partida de futebol, ou melhor do que isso, como se estivessem discutindo sobre alguma heresia contra o seu Deus, contra alguma determinada religião. Nós sabemos muito bem que no Brasil o futebol é uma religião, por assim bem dizer. Porém, o certo é que eu vi pessoas transformando debate sobre a questão ecológica como se fosse um debate sobre as vitórias do Corinthians ou do Flamengo. E exatamente por isso eu quero fazer um convite a vocês para que nós possamos nos colocarmos num patamar mais acima dessa discussão, num patamar mais elevado, mais maduro, tal qual como a águia, que eleva-se a uma determinada altura, mais alto do que aqueles pássaros comuns, mais alto do que a terra, e bem do alto consegue observar a tudo e a todos com a sua precisa visão. Bom, meus amigos, nós sabemos que hoje existe um debate muito forte a respeito da questão da climatização do nosso planeta, do clima do nosso planeta ou, segundo alguns, do chamado aquecimento global. Algumas pessoas transformaram a teoria do aquecimento global numa espécie de religião. Só para vocês terem uma ideia, eu participava há algum tempo de um debate em um grupo do Facebook. E eu vi tanta agressividade, histeria e fanatismo por parte dos defensores do chamado aquecimento global, que por alguns instantes eu cheguei a me recordar daquele momento épico em que eu critiquei o presidente Jair Bolsonaro e que por isso diversas pessoas chegaram até ao ponto de me ameaçar a ponto de eu ter que ficar mais tempo fora do Brasil exatamente para garantir a minha integridade física. E aconteceu algo muito parecido nessa discussão. Algumas pessoas chegaram até ao absurdo de me chamar de bolsominion. Quer dizer, eu que sou comunista praticamente desde os meus 13, 14 anos, de repente sou chamado de bolsominion. Quer dizer, eu que tenho a minha cabeça aí procurada por grupos extremistas que são partidários do presidente atual. E isso, de um certo modo, apesar de todas essas discussões com esses chamados bolsominions, eu cheguei a sentir uma certa solidariedade com eles neste momento. Não é por quê? Porque o que eu tinha colocado lá para deixar tanta gente furiosa, deixar tanta gente enraivada, cheia de cólera, uma cólera que nem mesmo nos filmes do Bruce Lee, como A Fúria do Dragão, eu cheguei a ver. Nem mesmo no Cólera do Dragão, do Shiryu, eu cheguei a ver. Pessoas que simplesmente se sentiram completamente ofendidas, simplesmente porque eu aleguei ser um mito a ideia do aquecimento global. E por que eu fiz essa afirmação, senhores? Essa afirmação foi feita exatamente porque existe um grupo de cientistas, uma parte expressiva da comunidade científica mundial, que rejeita a ideia de aquecimento global. E, embora aqui eu quero deixar bem claro que eu não sou nenhum biólogo, nem sou físico e muito menos químico, mas eu li a respeito disso, como também assisti a um excelente documentário britânico que trata do aquecimento global enquanto sendo um produto ideológico. Uma versão que, no meu humilde entender, é muito mais coerente, porque se nós olharmos para a própria história, nós vamos perceber que há diversos momentos em que a temperatura do nosso planeta foi elevada e que esses momentos sequer faziam parte da era industrial. Por exemplo, na Idade Média. A Idade Média chegou a ter temperaturas, picos de temperatura, mais alto do que a dos nossos dias. Isso porque durante a Idade Média
não havia fábricas, não havia centros industriais como Londres, né, megalópolis como Bosworth, como Shepherd's, né, dentre tantas outras que hoje há pelo mundo. Não havia sequer indústrias, não havia toda essa emissão que nós presenciamos hoje em nossos dias. E ainda assim, todos esses períodos tiveram o seu próprio aquecimento global, digamos assim. Se nós estudarmos, por exemplo, a história, nós veremos que a cada 100 anos existe uma mudança climática em nosso planeta. Uma mudança climática que independe do homem, visto que as emissões de CO2 emitidas pelo homem representam cerca de 1%. Os oceanos, por exemplo, emitem muito mais CO2 do que o ser humano. Não apenas os oceanos, como também outros fatores naturais. Nós sabemos que os ciclos de atividade solar variam a cada 10 anos. Variam a cada 10 anos e isso, claro, influi na mudança de temperatura do nosso planeta. O Sol. Será que agora nós vamos ter que proibir o oceano? Será que nós agora vamos ter que proibir o Sol? É uma afirmação completamente absurda. Uma afirmação que não encontra parâmetros lógicos. Mas por que algumas pessoas insistem nessa tese do aquecimento global? É um fato que o homem tem poluído bastante o meio ambiente nos últimos 100 anos, até diria que nos últimos 200 anos. A era industrial trouxe progresso para toda a humanidade, mas também trouxe uma série de problemas, como a própria questão do lixo. Não apenas a questão da industrialização, como a criação de uma das armas mais mortíferas criadas pela raça humana. Eu não estou falando, senhores, das armas atômicas, muito menos das armas químicas, e muito menos ainda das armas biológicas. Eu estou falando de uma arma muito pior, que tem prejudicado, tem ajudado, mas ao mesmo tempo também tem prejudicado a vida humana e que cria as bases para a nossa própria destruição. Eu estou falando, senhores, de uma arma chamada de plásticos ou polietileno. Os plásticos que hoje estão no oceano, estão na natureza, estão em todos os lugares. Hoje em dia, se você olha, por exemplo, para esse cenário aqui, ao meu entorno, nós vemos plástico em todos os lugares. Se você olha ao seu entorno, se você olha para o seu monitor, você provavelmente está olhando para algum plástico. Algo que se transforma depois em lixo, que leva milhares de anos para se degradar. Ou seja, de fato, nós percebemos sim um aumento do lixo, nós percebemos um aumento da poluição, só que não é a atividade humana que é a principal responsável por isso. A atividade humana contribui, sim, sem dúvidas. Mas imagine o seguinte, imagine que eu, por exemplo, estou aqui nessa sala e de repente começa um incêndio. E de repente, em meio a esse incêndio, eu tranquilamente acendo um palito de fósforo. Começo a segurar esse palito de fósforo, deixo queimar na minha mão. Esse palito de fósforo certamente vai prejudicar a minha condição. Vai gerar mais calor, vai gerar mais fumaça. Só que se eu apagar esse palito de fósforo, isso não vai acabar com o incêndio. Isso não vai produzir grandes mudanças relacionadas à minha situação. E esse grande incêndio que nós vivemos hoje não é o aquecimento global que esse ou aquele país africano, que esse ou aquele país latino-americano causa em seu processo de desenvolvimento. Esse grande incêndio é, como diz uma famosa canção, por causa de uma estrela chamada Sol. Zvezda по имени Солнце, famosa canção do grupo Quinó. O Sol encontra-se neste momento em um elevado pico de atividade. E isso é o que faz com que as temperaturas do nosso planeta aumentem. Um fato curioso é que se você buscar no mapa onde estão os maiores buracos na camada de ozônio sobre o Brasil, um destes você vai encontrar no estado agrário chamado Rio Grande do Norte, sobre a cidade de Natal. Por que é que esse buraco sobre a camada de ozônio não está, por exemplo, sobre Cubatão, que é uma cidade industrial, com um nome um tanto curioso, convenhamos. Ou na Zona Franca de Manaus, e exatamente sobre a cidade de Natal. Então isso suscita uma série de questões.
Eu, como já disse para vocês, não sou cientista, não vou entrar em detalhes técnicos sobre a falácia do aquecimento global. Em vez disso, eu prefiro deixar para vocês um link para um excelente documentário do Channel 4 britânico, no qual é contestada a teoria do aquecimento global. E o mais interessante é que se você buscar esse documentário, se você digitar no Google o nome deste documentário, se você digitar no YouTube o nome deste documentário, você não irá encontrá-lo no YouTube. Ou seja, por que você não vai encontrar uma visão diferente? De doutores, inclusive. Não estou falando aqui de amadores como eu, como você. Eu estou falando aqui de doutores, de físicos, de cientistas, biólogos, de políticos, que sabem muito bem o que está por trás desse discurso de aquecimento global. Que sabem muito bem que se trata de uma manobra dos globalistas, do globalismo ou globalização. É a mesma coisa. Algumas pessoas chegaram a ponto de negar o próprio processo conhecido como globalismo, né? Alegando que há praticamente 20 anos tenho no ar uma página comunista, eu que faço esse blog aqui para vocês, esse vlog que é um dos raros vlogs no qual você encontra um representante do pensamento marxista-leninista, fui chamado de aluno do Olavo de Carvalho. Logo eu, que tenho vários vídeos aqui, que tive coragem para fazer o que ninguém da esquerda antes de mim teve coragem de fazer, que foi exatamente desmascarar esse velho fascista. Nada contra idosos, né? Do contrário, muito respeito pela figura do idoso, que eu acredito que toda pessoa ela deve ter um idoso como a sua referência, são pessoas que viveram mais, são pessoas sábias, mas esse, né, se aproveita da sua condição física, inclusive, se aproveita da sua situação de morador, de morar nos Estados Unidos. Porque normalmente o brasileiro é talvez um dos poucos povos, se não o único, que tem um grande respeito por um outro brasileiro se ele mora em um outro país. E ele, claro, se aproveita dessa condição exatamente para propagandear a sua ideologia nefasta, fascista, extremista e que visa exatamente zumbificar, fazer uma lavagem cerebral no povo brasileiro, transformando numa massa de zumbis extremistas. Só que se eu aqui muitas vezes critiquei os bolsominions, eu também tenho por obrigação moral destruir aqui todos esses zumbis ideológicos que hoje defendem o chamado aquecimento global. Muita gente no Brasil critica os bolsominions, alegando que são pessoas extremistas, são pessoas com pouco intelecto, são pessoas fanáticas, são pessoas histéricas, são pessoas agressivas, mas esses mesmos críticos dos chamados bolsominions agem exatamente da mesma forma. E nisso, senhores, nós estamos vendo uma espécie de talibanização do Brasil. No Brasil nós vemos de um lado sujeitos completamente ignorantes, histéricos, agressivos, defendendo uma ideologia, e nós vemos de um outro lado também pessoas histéricas, fanáticas, agressivas, defendendo uma outra ideologia. Ou seja, citando aqui o famoso professor Emir Sader, não existe nada mais parecido com a extrema-direita do que a extrema-esquerda. A diferença é que uma dessas vê esquerdistas, comunistas, petralhas debaixo da cama. Toda vez que essas pessoas vão dormir, elas dão uma olhadinha lá embaixo da sua cama para ter certeza de que não tem nenhum comunista escondido. E temos o imbecil de extrema esquerda, que em todo lado vê fascistas, bolsominions, pessoas muito estranhas, né? Sempre ele dá uma olhadinha debaixo da cama dele para ter certeza de que debaixo da cama dele não tem nenhum bolsominion, não tem nenhum fascista, não tem nenhum Olavete. Só que essas pessoas são como as pontas de um cadarço, né? Que
apesar de estarem em lados diferentes, elas sempre se unem em um grande nó no final. E é exatamente isso que nós estamos vendo. Processo a propósito artificial que é criado exatamente pelos globalistas e com o objetivo de manipular as massas, de causar confusão, de causar conflitos, dissensões, sem a resolução de determinados problemas, exatamente lança, né, figuras como a garotinha sueca, que agora está sendo mostrada em todos os grandes telejornais, ou figuras como a garotinha indígena, que o governo Bolsonaro fez questão de levar até a ONU para dizer que o governo dele é um governo que respeita os índios, a floresta amazônica, né? Para passar uma boa imagem a respeito dele. Só que, senhores, aqui eu quero fazer um chamado para vocês. É uma utopia, é incorrer no mesmo erro dos socialistas utópicos, acreditar que os problemas globais, os problemas sérios, como a questão do lixo que nós temos, irá ser resolvido se o sujeito andar com a sacolinha de algodão cru ou com uma bolsa de gás da Segunda Guerra Mundial, como um brasileiro que vocês conhecem muito bem faz às vezes. Ou ainda andar com uma bata de algodão cru tradicional. Não importa onde essa bata foi feita, se é uma bata tradicional russa, se é uma bata tradicional brasileira. Isso não irá resolver os problemas do clima. Isso, talvez, o máximo que vai resolver é algum problema com o seu ego, né? Quer dizer, se você gosta de uma determinada coisa, você vai estar usando o que você gosta, e eu creio que cada pessoa tem que usar aquilo que ela gosta, e irá também fazer com que você encontre um determinado círculo, né? Por exemplo, o grupo dos apreciadores de andar de bata. Então, se você sai com a bata, outra pessoa que gosta de andar de bata vai querer ficar amigo seu, vai querer ser seu amigo. Se você é, digamos, vegetariano, vamos pegar aqui outro exemplo, você vai encontrar um círculo de pessoas que gostam de vegetarianismo. Se você é uma pessoa que gosta de ecovila, talvez você vai arranjar uma namorada que também gostaria de morar no ecovila. Esse é o único problema que vai resolver. Ou seja, são problemas de natureza individual. E você acreditar que irá resolver o problema do clima, o problema do lixo, através de ecovilas, ecologias, ecossocialismo, você não vai encontrar, meu amigo, nenhum tipo de socialismo aqui, e muito menos ecossocialismo. No máximo você vai incorrer naquele mesmo erro que os socialistas utópicos cometiam no século XIX, né, com as suas comunidades socialistas, o que não mudou a situação da Europa, e vai, claro, resolver determinadas questões, mas de natureza individualista. Ou seja, você vai melhorar a sua vida própria, mas não a sociedade ou o mundo como você imagina. Isso mudaria o mundo, sim, se você vivesse em uma espécie de ilha, como Robinson Crusoe, e assim você iria mudar a situação daquela ilha, mas não do seu entorno, não do sistema no qual você está incluído. Vamos entender uma coisa, senhores. A questão do lixo, a questão do desrespeito pela ecologia é uma questão inerente ao próprio sistema capitalista. É uma própria questão inerente ao sistema capitalista e, ao mesmo tempo, necessária. Necessária por quê? Porque um país ele precisa se industrializar. E onde você tem industrialização, você tem lixo. A farsa do aquecimento global é sustentada exatamente para impedir que países africanos, que países latino-americanos cheguem àquele mesmo estágio de desenvolvimento ao qual chegaram os países europeus. Isso se deve, senhores, a um conceito marxista chamado divisão internacional do trabalho, que por sua vez decorre da divisão social do trabalho. Ou seja, é preciso que alguns países plantem somente algodão. É preciso que um reduto número de países tenha uma indústria forte e, por sua vez, compre algodão de países menores, produza camisas ou outros artefatos de algodão
e vendam muito mais caro para aquele país que está plantando, que está colhendo o algodão. Isso se chama divisão internacional do trabalho e hoje a questão do meio ambiente, a questão do chamado aquecimento global é exatamente uma forma, uma nova máscara para essa divisão internacional do trabalho. É uma forma que os globalistas encontraram de fazer o quê? De garantir que determinados globalistas ou globalizadores, ou seja, grandes capitalistas, são apenas nomenclaturas diferentes. Algumas pessoas gostam de brigar, mas porque globalismo é coisa do Olavo de Carvalho. Não, globalismo é a mesma coisa que globalização. É como biscoito e bolacha. Se eu chegar no Rio e mostrar para ele uma comidinha pequena, ele vai chamar de biscoito. Se eu chegar em São Paulo e pedir a mesma coisa, ele vai chamar de bolacha, mas isso não muda, senhores, a essência da coisa. E a globalização pressupõe exatamente isso. A globalização pressupõe o controle do Estado por grandes corporações. Grandes corporações que, por sua vez, dominam determinados setores tecnológicos. Setores relacionados à biotecnologia, à agricultura, como, por exemplo, a Monsanto, dentre tantas outras companhias. Então, essa questão deve ser vista à luz da dialética histórica. Basta nós lembrarmos, por exemplo, do caso da União Soviética. Durante os seus anos de desenvolvimento, a União Soviética produzia geladeiras de excelente qualidade. Na Rússia, eu vi geladeiras produzidas há dezenas de anos atrás, funcionando ainda muito bem. E o que foi que aconteceu? Devido a uma coisa no capitalismo chamada concorrência, o Ocidente decadente capitalista passou a dizer que as geladeiras soviéticas eram ruins porque elas aumentavam a emissão de gás carbônico, eram poluentes e causavam prejuízos à camada de ozônio. Então eles passaram a produzir a própria geladeira deles, dizendo que a geladeira soviética era poluente. Assim, eles retiraram do mercado, através da concorrência, as geladeiras soviéticas. Eles passaram a produzir as suas próprias geladeiras e, por sua vez, assim, dominar o mercado internacional. Um fato interessante é que a União Soviética, assim como a grande maioria dos estados socialistas, não era uma sociedade de consumidores. Existe uma versão que diz que a principal razão da vitória do capitalismo sobre o socialismo foi exatamente porque o capitalismo passou a dominar o mercado de consumo. E se nós lembrarmos das palavras do grande sábio alemão, Carlos Henrique Marx, ele escreveu no Manifesto Comunista que o capitalismo, com o preço baixo das suas mercadorias, derruba até mesmo a grande muralha da China. E foi isso que fez o mercado de consumo, ou seja, com grandes mercadorias, com a propaganda de que você deveria ser um consumidor exemplar, consumir mais e mais. Assim, eles conseguiram fazer com que a Alemanha Ocidental superasse a Alemanha Oriental, com que os Estados Unidos superasse a União Soviética. E exatamente por isso foi o que levou o mundo a esse estágio de lixo que nós temos hoje em dia. E hoje, agora, eles querem dizer que esses países que estão em desenvolvimento não podem sujar, que eles não devem sujar, que eles devem consumir apenas os produtinhos ecológicos dele, que devem ser vegetarianos bonzinhos e assim rejeitar, né, o seu caminho de desenvolvimento. Quanta hipocrisia, senhores! Quanta hipocrisia! E eles ainda querem levar agora a filha de uma família rica da Suécia para nos convencer de que nós estamos todos errados e que eles estão todos certos e que assim devem mandar em nós.